Então, uma situação importante, né, quando nós fazemos o exame externo é observar o animal de ambos os lados. Logicamente, né, que no caso de bovinos nós usamos o decúbito lateral esquerdo, mas nós temos que tomar um cuidado, né, de não fazermos ao exame externo apenas a inspeção, né, e a observação daquele lado. Então, aqui é um exemplo muito bom, né, porque nós observamos esse animal quando ele está no decúbito lateral direito, ou seja, que não seria o lado da necrópsia, então provavelmente esse lado estaria para baixo. A gente não iria, às vezes, identificar algumas situações importantes. E isso nos ajuda muito, porque quando nós já temos algumas evidências, depois nós podemos, durante a necrópsia, né, conduzir o diagnóstico nesse sentido. Então agora nós vamos virar o animal para o lado no qual vai ser o decúbito em que será realizada a necrópsia e nós vamos perceber algumas diferenças importantes. Dando início à necrópsia, nós iniciamos desarticulando os membros. Mas agora nós vamos perceber que neste caso aqui, a não realização de uma inspeção prévia pode comprometer alguns achados importantes. Então aqui, ó, vocês podem observar que nós já observamos algumas áreas vermelho enegrecidas secas na musculatura e as fibras estão distendidas. Depois nós vamos mostrar que isso é uma lesão bastante sugestiva, eu diria até que é uma evidência conclusiva de uma determinada doença. Então, como nós já comentamos, né, a sequência na técnica de necrópsia ela é importante. Mas às vezes, mesmo quando nós percebemos que nós cometemos alguns erros em alguns passos ou nós invertemos alguns processos, nada nos impede de voltarmos e corrigirmos. Imaginem aqui, neste caso, deixa para lá, por favor. Mesmo a gente tendo começado, vamos lembrar, no lado anterior o animal não apresentava alterações. Neste aqui, se nós fizermos aqui uma palpação, nós podemos observar que nesta área aqui há crepitação. Então, esta observação aqui, nós poderíamos, antes da realização da necrópsia, termos feito uma incisão aqui para observar se nesta área existe uma lesão. Como nós começamos a necrópsia pelo processo clássico, né, pelo passo a passo, isso não nos impediu de verificarmos que aqui existem algumas lesões. Mas, se nós tivéssemos observado antes, nós poderíamos ter percebido, talvez, que aqui também existem lesões. Ó. Então, nós poderíamos ter já observado algumas coisas que são importantes para o diagnóstico de uma outra, de uma doença. Mas o que é importante para nós? Olha aqui. A gente já poderia ter aqui uma evidência de uma determinada doença. Então, eu posso deduzir que este animal... Então, eu não posso dizer que ele teve um sinal clínico, porque aqui eu não estou fazendo o exame físico, eu estou fazendo a necrópsia. Mas eu posso inferir ou deduzir que se esse animal tem isso aqui, e com certeza isto é uma lesão, depois nós vamos comentar isso, e esse animal deve ter apresentado algum sinal clínico que não foi observado devido à evolução da doença. Então isso é um ponto que a gente sempre chama atenção. Bom, como nós comentamos e demonstramos no início, este animal já chegou morto. Então ele tem algumas horas já, essa necrópsia está sendo realizada, apesar de poucas horas, mas já existe algumas horas entre a morte e a realização da necrópsia. Então, como que eu tenho tanta certeza de que isto é uma lesão e não um achado decorrente de autólise, de decomposição? É bastante fácil neste caso, né, mas na maioria dos casos nós podemos ter essa segurança pelo seguinte ponto. Lesão, obrigatoriamente, ela ocorre antes da morte do animal. E uma vez ocorrendo antes da morte, há reação tecidual. Um processo de autólise, de decomposição, ele ocorre após a morte do animal e, portanto, não há reação tecidual. Então, aqui nós observamos, né, uma área já com um edema serossanguinolento. Também podemos ver áreas extensas de
hemorragia. E aqui depois nós vamos observar com mais detalhes, mas na musculatura, essas áreas vermelhas enegrecidas com distensão das fibras e secas. Então isso é uma lesão que nós podemos dizer que é uma lesão característica de carbúnculo sintomático. Então, se pensar, eu posso parar a necrópsia aqui? Claro que não. Por quê? Porque nós podemos ter vários outros achados que também são importantes, às vezes não apenas para a doença, no caso deste bovino, mas também para o sistema de um manejo da propriedade. Nesse caso, nos remete àquela nossa nota técnica, o que olhamos e o que deveríamos ver. Então, o papel do médico veterinário não se restringe apenas ao diagnóstico da causa da morte daquele animal, e sim um entendimento de todo o processo sanitário que está ocorrendo naquela fazenda. Ainda em nosso exame externo, nós podemos observar que este bovino apresenta um espessamento do coto umbilical. Isto, aqui a palpação, a gente observa que ele está bastante espessado, e isto é um indicativo de que esse animal teve um processo de uma onfalite ou uma onfaloflebite. Logicamente que isso não, no caso aqui, né, não tem outras consequências nem a causa da morte desse animal, mas ele pode nos indicar que na propriedade existe algum tipo de falha nesse processo da cura e desinfecção adequadas do coto umbilical. Bom, então aqui, como nós comentamos, ó, nós estamos dissecando o coto umbilical e pode observar que ele está bastante espessado. Então, geralmente nós utilizamos como parâmetro, né, que um coto que foi submetido a uma desinfecção correta, ele não deve ter uma espessura superior a uma caneta esferográfica. Nesse caso aqui, nitidamente, né, ele está bem mais espessado, está mais espessado do que um dedo polegar. Aproveitamos para fazer um adendo, né, que muitas vezes, né, nós utilizamos, principalmente quando nós estamos em treinamentos, nos referindo ao pessoal de campo, né, nós utilizamos às vezes a expressão cura do umbigo. No caso, né, isso é uma forma de facilitar o entendimento. Lembrando que, como um conceito técnico correto por médicos veterinários, nós devemos utilizar o termo desinfecção do coto umbilical.